Bom, hoje vamos falar um pouco sobre sofrer por antecipação, né? Comentar algumas situações em que isso ocorre, né? Como que isso pode afetar às vezes a sua vida e algumas formas de lidar com isso que podem diminuir a dor ou o sofrimento. Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, canal sobre terapias e reflexões. Acho que todo mundo, em alguma medida, ou quase todo mundo, pelo menos, né, sofre um pouco por antecipação. Alguns já têm um hábito maior de fazer isso, né, e outros menos. Mas o quanto que isso te afeta, né? Por exemplo, né, fazer algumas coisas de casa para algumas pessoas é muito difícil. Então, limpar a casa, arrumar alguma coisa, né? Fazer os consertos da casa, é, comida, várias dessas coisas, às vezes para algumas pessoas é um peso, né? Algo que demanda um certo grau de energia. Mas muitas vezes antes de você ter que se planejar, antes de você começar a fazer essas coisas, você já fica pensando, nossa, que saco, eu tenho que fazer aquilo, né? Ah, é igual a gente quando tá na escola e tem que fazer lição de casa e você não quer. Às vezes você fica 2 horas pensando, pô, não, que saco, fazer lição de casa, eu quero brincar, eu quero fazer minhas coisas. E às vezes, na verdade, para você fazer a lição de casa em si, você demoraria meia hora. Então você sofre 2 horas por algo que na verdade te demora meia hora para fazer. E se você tivesse resolvido, você nem ia sofrer. Então, uma das questões, às vezes, é realmente você fazer logo, né, algumas coisas. Porque às vezes é muito mais rápido você fazer do que quando você fica pensando e você vai se cansando emocionalmente, você vai se cansando de diversas maneiras, até fisicamente, às vezes você se sente cansado para fazer. Por quê? Porque às vezes você já gastou essas 2 horas sofrendo, né? Se desgastando, e aí você, ai, nossa, aquela meia hora não é meia hora, é meia hora além das 2 que você já sofreu. Né? Existem alguns casos também que você sofre por antecedência, mas por causa de algo do passado, né? Então, por exemplo, se você já sofreu algum acidente e machucou, por exemplo, o joelho, que seja. Às vezes, para evitar a dor no joelho, você evita dobrar, né? Você mantém ele esticadinho, ou cria algum outro padrão de movimento. E às vezes você começa a mover mais o quadril para poder compensar essa falta de mobilidade do joelho. Só que o que acontece? É, muitas vezes o problema do joelho já passou, né? Deu um tempo sem mover, aquele problema às vezes já foi curado, né? Você já ficou com gesso, tala, já melhorou aquilo, já fizeram, já foram feitos procedimentos para melhorar. Ou se era uma inflamação, depois de alguns dias, às vezes aquela inflamação passou, aquela dor não é que vai estar lá. Mas aí para você evitar e você fazendo essa movimentação maior do quadril ou de outras partes do seu corpo, você vai causar uma sobrecarga em outra parte do corpo. Então você cria uma nova dor. E para você diminuir, para você melhorar, você tem que voltar à movimentação normal. Só que às vezes você não volta porque você fica com medo daquela dor anterior. E às vezes até a movimentação nova também está criando novas dores ou novos incômodos, mesmo naquela região que você tinha dor. E o fato de você, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, de você não movimentar o joelho, às vezes aquela estrutura também não está 100% porque você não tem usado, né, não tem movimentado. Então, vai estar prejudicado ou no momento inicial vai te causar um incômodo? Sim, vai te causar um incômodo, mas não é aquela dor ou não é aquele problema que você tinha lá atrás.
E o padrão que você está adquirindo agora já está te causando problemas. Então, às vezes também, enfrentar um pouco esses medos, essas dores do passado, né, vai fazer com que você consiga voltar ao normal, né, voltar a um padrão mais certo, né. Então, é a mesma coisa que também, às vezes, você não querer encontrar um grupo de amigos por causa de uma pessoa que já te fez mal, né? Que já não, você não gosta por algum motivo. Às vezes o que que ela fez? Ela fez lá no passado, né? Você não tá vendo a pessoa nesse momento. E aí às vezes o grupo vai se reunir e você fica naquela, né? Putz, eu não sei se vou, se eu não vou, porque aquela pessoa, se ela for, aí vai ser um saco, eu não gosto dela, eu não sei lidar com ela. E muitas vezes você fica sofrendo, né? E porque você às vezes quer ver algum desses amigos, mas não quer ver essa pessoa. E tem vezes que você nem sabe se ela vai ou não. E mesmo que ela tenha se programado aí, às vezes no dia acontece alguma coisa, ela não vai. Ou mesmo se ela for, você não precisa obrigatoriamente interagir com ela, dependendo de como de onde seja a reunião ou de como que seja feita, às vezes você vai interagir com poucas pessoas que estão próximas a você, você não precisa interagir com todo mundo que foi. E você às vezes fica assim, né, sofrendo ou evitando aquela pessoa e deixa de aproveitar. Então a consequência às vezes é você deixar de aproveitar coisas boas da vida por causa de algumas coisas ruins que poderiam acontecer, né? Outro exemplo que também pega de sofrer por antecipação é contas a pagar, por exemplo, né? Putz, eu não tô ganhando bem, eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas e nananana. E às vezes você fica com isso o tempo todo na sua cabeça. Só que quando chega a hora, você vai ao não ter dinheiro para pagar. É um fato, ok, né? Talvez você não tenha e isso pode ser ruim. Adianta você sofrer antes? Não, não adianta muito o sofrimento. Eu acho que é importante você olhar para isso, né, e de repente fazer algum planejamento, né, eu não, do jeito que está agora, eu não vou conseguir pagar. Ah, ok, então o que que eu posso fazer para melhorar? Se você não tem nada que você sente que pode fazer para melhorar isso, aí realmente bate um certo desespero. Mas aí é correr atrás de bico, né, de alguma coisa. Mas fazer algo, né, para você tentar evitar que esse negócio, essa coisa ruim, né, que é você não conseguir pagar a conta, aconteça, tudo bem. Eu acho que é importante às vezes você se planejar, você é, olhar para o futuro no sentido de tentar arranjar formas de conseguir aquilo que você quer, né? Então, pagar a conta ou fazer o que você quiser, arranjar dinheiro para fazer as coisas que você quer. Agora, você ficar sofrendo, falando, eu acho que não dá, eu não sei se. Então, ele não te leva a lugar nenhum, né? É muito nas hipóteses, né? E se acontecer isso, o que que vai. Então você às vezes fica sofrendo e você não faz a menor ideia do que vai acontecer ou não. Porque de fato a gente não tem noção do que o futuro nos aguarda. Se a gente tivesse, ganhar dinheiro com isso, né? Você já prevê o futuro, pega, vai jogar na loteria, né? Se você consegue prever as coisas, né? Você iria ver, eu não devia gastar nisso, eu deveria gastar naquilo, quanto de problema que algumas compras podem dar ou não, né? Qual a melhor forma de gastar ou investir seu tempo e seu dinheiro. Então, se você tivesse certeza realmente do que vai acontecer com a decisão que você está tomando agora, porra, né? Você não ia ter tanto problema, creio eu, né? Então, é uma questão assim, não adianta você ficar angustiado o tempo todo pensando no futuro, né?
Tudo bem você se planejar, você se precaver em alguns momentos, né? Mas é muito mais uma questão de o que que eu posso fazer hoje, né? Para me levar a um futuro que eu esteja melhor, né? Que eu consiga fazer o que eu preciso, que eu consiga chegar onde eu quero, que eu consiga aproveitar, ou mesmo que eu não me sinta culpado, por exemplo, de não ter ido ver meus amigos, né? Porque independente de você às vezes foge da pessoa, mas você se sente culpado ainda em casa por não ter ido, né? Ou fica pensando nas questões de, ah, nossa, quanto que eu deixei de aproveitar por causa daquela pessoa. Então, esse sofrimento às vezes até vem, vai até depois do acontecimento, né? Então você sofre antes porque não sabe se vai ou se não vai, ou se ou fica já pensando naquela pessoa que não gosta e fica já meio emburrado. E aí depois você ainda sente culpada porque você não foi, porque às vezes seus amigos vierem te cobrar, te falaram, poxa, mas que triste você não vir, né? E você lembra e fica chateada. Então é importante às vezes prestar atenção no quanto que isso pode te afetar, o quanto que isso pode te fazer mal, né? Fazer sofrer, ainda mais pra frente. Bom, essa era a reflexão de hoje, né? Espero que tenha ajudado alguém, né? Ou um de vocês. Se gostaram, deixem um like, né? Podem seguir o canal. E eu vou ficando por aqui. Até mais.